Bom dia. Fala, Tiago. Como é que tá, Amanda? Tudo em paz por aí? Alexandre, meu diácono. Bom dia, tudo em paz, Alexandre? Como é que foi ontem? Foi tranquila a reunião? Me diga aí. Graça e paz, grande Tiagão. Deus te abençoe. Laís, Deus te abençoe, Laís. Puxa, Alexandre, eu fiquei com pena, rapaz, que eu não pude participar, rapaz. Eu estava numa reunião em Campina e não fui. Mas eu acho que eles devem deixar isso gravado, né, Alexandre? Eles falaram alguma coisa, se eu deixar gravado. Não sei, depois vou até procurar, ver se eu queria ver quem foi que participou, os palestrantes. Como foi? Newton, bom dia. Sejam bem-vindos. Radmila. Pai do Senhor, Radmila. Deus te abençoe. Bom, irmãos, vamos esperar os irmãos se acordarem. Eu não sei como é que tá aí em Campina Grande, rapaz. Mas aqui amanheceu gostoso, viu? Uma chuvinha daquela, ainda tá ainda aí, uma garoazinha daquela bem legal. Aí de manhã cedo assim, hein? Dá um problema para o povo levantar. Eu não sei como é que tá aí. Bom dia, estão chegando aqui já algumas das irmãs. Vão aí, vão despertando aí, vão mandando aí um chamado aí para quem vocês têm na lista aí de WhatsApp, vai dizendo, ó, bora acordar que a EBD vai começar. Levantar esse povo, né não? Bom dia, missionária Deis. Deus te abençoe, Miss. Como é que nós vamos, missionária Deis? Traz uma bênção. Marquinho, Marquinho. Saudade, viu, meu diácono? Saudade de você, meu velho. Vamos marcar aí pra gente se encontrar, né? Não, Marquinho? Rapaz, minha irmã. É do Isis, né? Deus te abençoe. Marquinhos, como é que tá a Teca? Tá tudo em paz? Manda um abraço pra ela aí, pros meninos, viu? Um cheiro no coração aí dessas família abençoada. Bom dia, Flavinha. Tudo em paz com você, com o Manuel? Como é que estão a família? Que bom poder estar com você mesmo, né, virtualmente, mas estar com vocês é uma bênção. Louvado seja Deus. Flávia, comece a acordar as Barbie, viu? Vá acordar a Judicélio, vá acordar esse povo aí, Nena. Pronto, chegou o camisa 10. Chegou o camisa 10, meu irmão Samuel. Era quem estava faltando. Samuel não é brincadeira, não. Amém. Glória a Deus. Oi, Teca. Deus te abençoe, Teca. Carmen, minha bênção. Hoje está uma bênção aqui. Renatinha, Renata Barros. Bom, queridos, já estamos chegando aqui. Fala, Mini. Tudo em paz, Mini?
Feliz aí, viu, Mini? Muito feliz. Depois a gente vai conversar, viu? Amém. Minha irmã Socorro de Amaral. É Socorro que está chegando aí, junto com o Amaral. Irmãos, segure aí só um minutinho aí, enquanto os irmãos estão entrando aqui. Nós temos 5 minutos, vamos esperar, porque eu acho que a gente não precisa nem fazer outra transmissão. A gente já pode começar a partir de agora, nós já estamos com 11 pessoas. Os irmãos que forem chegando aí vão, certo? Sendo acompanhados por nós por aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nessa manhã nós estamos aqui, né, imbuídos de passar essa manhã com os irmãos e aproveitar esse tempo para a gente estudar a palavra de Deus. Nós estamos revezando, o reverendo André está com a classe dos novos hoje. Eu tenho revezado essa classe com o presbítero Marcelo nos domingos, por isso que poucas vezes eu estou aqui com os irmãos, porque eu estou com o presbítero Marcelo na classe dos novos. E somente um registro, nós temos que louvar muito a Deus, né? Olha, já chegou o Judicele. Judicele, acorda as galegas, Judicele. Acorda, Judicele, esse povo, Judicele. Cadê as Barbie? Sim, irmãos, então nós temos um motivo de gratidão a Deus. É porque, veja, mesmo em meio a essa pandemia, irmãos, nós estamos com uma classe, né, de novos, uma classe abençoada, com mais, se eu não me engano, são 22 pessoas, eu acho que é isso, que estão sendo preparadas para serem recebidas por batismo, né, na nossa igreja. Então, é um momento de gratidão a Deus. Em meio a essa pandemia, a gente está recebendo novos membros. Então, Deus abençoe, não é, a vida desses novos membros. Então, eu estou sempre revezando com o presbítero Marcelo e hoje o reverendo André é quem está com essa classe lá, tá bom? Então, irmãos, eu queria, nessa manhã, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor, né? Pedir a Deus que nos abençoe. Queremos meditar hoje na palavra do Senhor. E como nós já estamos com 7 minutos, eu não vou fazer outra sala, não vou encerrar esse momento, nós vamos continuar aqui, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a graça de Deus sobre nossas vidas. Deus, eu louvo o teu nome nessa manhã, te agradeço pelo dom da vida, te agradeço pelas chuvas que caem aqui na nossa região, te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor. O Senhor tem nos sustentado mesmo em meio a essas lutas que estamos enfrentando como nação. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Que nessa manhã o teu Espírito, ó Deus, continue nos ensinando, que possamos aprender da palavra do Senhor nessa manhã e que à noite estejamos todos preparados para cultuar o Senhor, entregar o nosso culto em gratidão, porque somente o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Nos leva sempre ao entendimento de que somente a ti devemos cultuar. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, bom dia mais uma vez para aqueles que estão chegando aí. Maria Sueli, Érica, que acabaram de entrar aí. Meu diácono Silvano. Eita, Silvano, tu é uma bênção. Você é meu diácono aqui de Queimadas, que está aí em Campina Grande, está nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Irmãos, veja, nessa manhã eu queria falar com os irmãos acerca de um assunto muito interessante, de um livro que é um livro assim, não tão tradicional em termos de leitura nossa, porque é interessante, a gente às vezes, mesmo sendo leitor da Bíblia, a gente tem preferência, né, de alguns livros, algumas coisas muito interessantes. Mas eu queria conversar nessa manhã e pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias. Se você puder abrir sua Bíblia, abra no livro de Oséias. Porque nessa manhã eu quero trabalhar um pequeno trecho desse livro, mas na verdade a gente vai dar uma passeadazinha nesse livro de Oséias, tá bom? Então, para quem tem dificuldade, é muito simples. Você vai depois de Daniel, né? Para quem tem alguma dificuldade, quiser ir para o livro de Salmos primeiro, você vai para o livro de Salmos, que vem depois de tudo aqui dali, você já está no meio da Bíblia. Então você vai para aquilo que a gente chama de profetas maiores, né? Que é Daniel, Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, pronto. Aí justamente depois de Daniel é onde nós vamos pegar Oséias.
Então, se você está aí, vai para a sua Bíblia, tem Ezequiel, depois de Ezequiel você vai ter Daniel, tá bom? Aí depois de Daniel, você chega em Oséias, ok? Bom, então eu vou pedir a você que deixe aberto no capítulo de número 6, capítulo 6 de Oséias, tá bom? Vamos deixar aqui, aberto aqui, em Oséias, ok? Bom, irmãos, antes que a gente trate do capítulo, ou melhor, do versículo que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, vamos dar uma passeadazinha nesse livro? Assim, vamos conhecer o pano de fundo, né? De como foi confeccionado esse livro, digamos, o que estava acontecendo em Israel naquela época. Para os irmãos terem uma ideia, Oséias, ele é o primeiro dos profetas chamados profetas menores, né? Pronto. A partir de Oséias iniciam-se os escritos dos profetas menores, mas ele tem uma característica deste livro, é que Oséias, apesar de ser o primeiro dos profetas maiores, ele é o mais extenso, não é? É o escrito mais extenso dos profetas menores. Esse livro, por exemplo, ele é considerado teologicamente por alguns comentaristas o livro mais completo de todos os profetas menores, em termos de escrita, não somente na quantidade, por ser o maior livro, mas em termos de conteúdo mesmo. Ele é o mais completo, teologicamente falando. Por quê? Porque ele abarca assuntos muito legais. Por exemplo, nós temos aqui grandes temas tratados nesse livro. Nós temos, por exemplo, temas proféticos, muitas profecias, mas principalmente temas voltados para a aliança de Deus com o seu povo. Nós temos o tema, por exemplo, muito tratado nesse livro, é o tema do julgamento de Deus para o seu povo. Nós temos, por exemplo, neste livro, uma doutrina muito legal, que é a doutrina da esperança das últimas coisas, uma escatologia aqui no meio deste livro. Então, esse livro é uma bênção. Interessante que o ministério de Oséias, queridos, ele se estendeu por várias décadas. Foi um ministério longo, muito bom, em termos de tempo, o ministério do nosso profeta Oséias. Para você ter ideia, a profecia de Oséias, ele foi entregue num período muito distinto do povo de Deus, porque quando ele começou a profetizar, ele começou num momento muito bom, em termos financeiros, por exemplo, de prosperidade financeira, o povo de Deus estava bem, queridos, estava muito bem. Então, ele começou, há quem diga que a sua profecia ela é entregue no período de maior prosperidade financeira e também no tempo de maior decadência espiritual. Então perceba, Israel estava bem financeiramente, prosperando, só que havia uma decadência espiritual em Israel quando o profeta Oséias começa a profetizar. Então perceba, ele de fato pegou, vamos dizer assim, dois períodos distintos, um de muita prosperidade, já pegou isso já no fim, e depois ele pega um momento no início de uma decadência terrível do povo de Israel. Então, queridos, como nenhum outro, nós podemos dizer isso com certeza absoluta, como nenhum profeta, Oséias abordou de forma eloquente, queridos, a questão do amor perseverante de Deus. Ele tratou esse amor perseverante de Deus de uma forma tão linda, que nós conhecemos muito a história de Oséias, né? Então, esse amor perseverante de Deus com esse povo que ainda somos representados por nós hoje, esse povo rebelde, esse povo teimoso, um povo obstinado mesmo ao pecado. Mas no livro de Oséias nós vamos ver justamente isso, ele tratando e abordando esse amor de uma forma muito especial. Então Oséias, na verdade, ele foi contemporâneo de um outro profeta, né, o profeta Amós. Eles foram contemporâneos e ambos, né, profetizaram, como já vocês, no final do melhor dos tempos e no início do pior dos tempos em Israel. Então perceba, quando Oséias e Amós estavam profetizando, quem reinava era Jeroboão II. Só que Jeroboão II estava no final do seu reinado. E Jeroboão II reinou, rapaz, um período muito bom em Israel. E quando ele estava reinando, realmente Israel estava bem. Veja, Jeroboão, ele reinou por 41 anos. É um reinado, né, para aquela época, muito longo. E durante esses 41 anos, a nação
ela alcançou o que nós podemos chamar de seu apogeu, os melhores momentos, tanto na política quanto economicamente falando. Jeroboão II conseguiu estabilizar o reino de Israel. Irmãos, havia paz entre as fronteiras ali, né, das outras nações, havia prosperidade dentro dos muros de Jerusalém. Então, em termos políticos, econômicos, financeiro, de paz dentro da cidade, ali dos muros de Jerusalém, ó, tudo estava tranquilo. E quando a gente faz um discurso como esse, a gente pensa, pronto, então Israel estava vivendo mil maravilhas. Mas não, queridos, perceba, nem sempre a prosperidade financeira, a prosperidade política, a falsa paz, aquela pax romana, significa que tudo esteja bem. Porque quando esse homem morreu, tudo foi por terra. Eles não conseguiram continuar com aquilo que Jeroboão II começou. Quando Jeroboão morreu, irmãos, entrou numa decadência a nação israelita, porque quando ele morreu, a nação entrou, e alguns historiadores vão dizer que ele entrou numa séria decadência. E essa decadência foi rumo ao colapso, rumo à ruína. Quem veio depois de Jeroboão não conseguiu, de maneira nenhuma, dar continuidade àquilo que ele tinha implantado nos 41 anos de reinado, trazendo paz, prosperidade para dentro de Jerusalém. Então, o livro de Oséias, há um grande comentarista, Arpai Emmanuel, ele diz o seguinte, ele diz que o livro de Oséias, na verdade, é uma grande exortação ao arrependimento, né? E perceba que essa exortação ao arrependimento foi dirigida às 10 tribos durante, mais ou menos, queridos, 50 ou 40 anos. Há quem diga que foi 40, há quem diga que foi 50 anos de profecia, sabe, desse livro, exortando, chamando o povo ao arrependimento. Então Deus usou muito o profeta Oséias para chamar o povo ao arrependimento, porque na verdade o povo, depois do reinado de Jeroboão, irmãos, eu vou só dar mais ou menos um pano de fundo para você ter uma ideia do que aconteceu depois do reinado de Jeroboão. Para vocês terem uma ideia, depois do reinado de Jeroboão, quando ele morreu, irmãos, a nação ela se perdeu. Por quê? Porque os reis que sucederam Jeroboão II, alguns desses reis, queridos, na verdade eram assassinos, libertinos, eles não estavam nem aí, mandavam matar mesmo, sabe, aqueles que se opunham, sabe, eram libertinos. E como se não bastasse, não somente os reis que vieram depois dele, mas os sacerdotes também. Os sacerdotes, queridos, eles se tornaram idólatras. Esses sacerdotes, eles estavam desviando a nação, o povo, do verdadeiro culto ao Senhor. E eles fizeram isso, queridos, e como consequência, a gente já sabe o que acontece, né? Israel abandonou ao seu Deus, o verdadeiro Deus, aquele Deus redentor que eles conheciam, e agora começaram a se render aos ídolos pagãos. Então perceba como faz diferença, né? Veja, enquanto Jeroboão II esteve assentado no trono, havia paz política, havia prosperidade financeira, havia paz dentro dos muros de Jerusalém, havia adoração verdadeira, porque tanto Jeroboão II como os sacerdotes viviam para servir ao Senhor. Com a morte dele, aí, meu irmão, tudo entrou em declínio. Israel desceu um degrau da decadência espiritual, moral, desceu às mais profundas, sabe, dos mais profundos abismos da decadência espiritual. Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente vê aqui um sintoma muito claro, é que a teologia errada, não é, desembarca na ética errada, ou seja, reis e sacerdotes, quando eles não têm uma visão correta de Deus, o que acontece, irmão, é que toda a nação sofre. E isso parece para nós, seja sincero, o jornal de hoje, né? Quantos anos nós vemos sofrendo como nação brasileira? Por quê? Porque, na verdade, aqueles que chegam no poder têm uma visão teológica totalmente equivocada. E isso desembarca, não tem como, desemboca melhor, em uma ética totalmente equivocada. Então, o que acontece? O povo agora começou a aliar-se à idolatria e se rendeu à imoralidade. Então, a nação israelita foi entrando num declínio terrível. Então, veja, o reino
do norte, né? E interessante que nas palavras de Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que, por exemplo, a religião idólatra e a prostituição, eles são como dois afluentes, principalmente nesse período, porque a idolatria, a religião idólatra e a prostituição, eles se uniram e formaram o que Hernandes Dias Lopes chama no seu comentário de o rio da morte em Jerusalém. Por quê? Porque o reino do norte corrompeu-se por completo. Israel se corrompeu por completo. Os reis e os sacerdotes, como eu disse para vocês, eles agora lideravam o povo numa corrida agora em rumo ao desastre, numa corrida desenfreada em rumo às tragédias. Não havia oposição entre um e o outro, eles comungavam da mesma coisa, imoralidade, pecado, e levavam o povo a fazer isso, já que o rei e o sacerdote eram os dois principais, né, em termos de condução daquela nação. E aí nós vamos ver, queridos, que a violência agora campeia. É isso que acontece, a violência começa a campear dentro dos muros de Jerusalém. Por 41 anos dentro do muro de Jerusalém, queridos, só tinha paz. Então, o que acontece? O povo agora, em vez de servir ao Deus vivo, o povo começa a adorar, né, aos Balaíns, né? E Balaíns aqui está no plural, que é o plural, na verdade, de Baal, né, que era o deus cananeu. Mas os Balaíns é porque eles não adoravam somente a Baal, né, o deus dos cananeus. Porque esse termo Balaíns dá a ideia de plural, no termo de se referir às muitas outras divindades, né, pagãs daqueles povos vizinhos. Perceba que nós falamos no início que quando Jeroboão II estava no reino havia paz entre as fronteiras. Agora eles se misturaram e começaram a adorar, em vez de fato servir a Deus como Criador, o povo agora, conduzido pela idolatria de um sacerdócio e de um reinado totalmente corrupto, eles começam agora a apostatar da sua fé. Apostatam da fé, queridos, e eles agora, em vez de adorarem a Deus, agradecerem a Deus, por exemplo, pela providência de Deus na vida deles, eles começavam a tributar isso agora a Baal, e achavam que as bênçãos que eles tinham recebido agora eram das mãos de Baal. Veja como o povo desceu às mais profundas, né, decadência espiritual. Então veja, depois de tudo isso aqui, então aquilo onde era de paz, era na verdade uma cidade de paz, passou a ser uma cidade totalmente violenta. Já não era mais aquele Israel, não é? A violência ganhou as ruas. Alguns escritores chegam a dizer que acontecia roubalheira, que as pessoas assaltavam os outros à luz do dia. E sem contar que a imoralidade chegou agora a transbordar de todos os lados. Passou a ser uma cidade de pessoas imorais, uma nação de imorais. Então a nação inteira, chega um comentarista a dizer, era como se fosse um corpo chagado. Ou seja, não havia parte daquela nação que não foi acometida, né, por tudo aquilo que de fato aqueles sacerdotes e os reis que vieram depois de Jeroboão levaram a nação a fazer. Então foi justamente aí que nós vamos começar a ver o ministério profético de Oséias acontecendo com mais ênfase. Por quê? Porque na ânsia, na verdade, veja que coisa interessante, na ânsia, né, de buscar ajuda para os problemas que estavam existindo agora em Jerusalém, o que acontece? Esses reis que chegaram no poder, eles começaram agora a fazer alianças com grandes potências naquela época, que nós podemos chamar as potências mundiais da época, que era a Síria e o Egito. Então perceba, uma nação que dependia somente de Deus no período de Jeroboão, passa agora a entrar numa decadência espiritual e buscar conchavos com homens, com nações, né, ou vizinhas, como a Síria e o Egito, que eram inimigos, e não somente isso, mas a adorar até os deuses cananeus. Então perceba, queridos, que decadência espiritual. Tudo isso porque um líder temente a Deus morreu e quem assumiu não conseguiu dar continuidade, não é? Então, diante de tudo isso, irmãos, Israel deixou de confiar em Deus, né? Deixou de colocar sua confiança em Deus e passou agora a colocar sua confiança em duas nações, a Síria e o Egito, que na verdade seriam eles, sabe, aqueles que iriam mais tarde ser os seus opressores, mas eles estavam confiando em homens,
e não mais no Senhor, e iriam sofrer um grande preço, ou melhor, iam pagar um grande preço por isso. Então, Israel estava, meu irmão, vivendo o que ele chama de uma segurança descuidada. Por que uma segurança descuidada? Porque essa segurança ela é interrompida, né, em tempo de perigo, né, quando alguma coisa acontecia. Aí o que é que eles faziam? Eles tentavam agora querer barganhar com Deus só nos momentos das dificuldades. Enquanto eles podiam ir buscar ajuda lá na Síria, buscar ajuda lá no Egito, eles iam, esqueciam Deus. Enquanto eles podiam buscar os Baalaíns, ou a Baal como um dos principais deuses cananeus, eles iam. O nosso Deus, o Deus que por tempo, por anos, por milhares de anos, guardaram aquela nação, foi totalmente esquecido. Então, a gente vê agora começar a chegar o que a gente chama de o ministério profético de Osés. E ele, digamos assim, profetizou em 4 áreas muito distintas, né? Norman Champlin, ele diz que o tema desse profeta é um tema quádruplo, né? Por quê? Porque ele profetizava contra a idolatria de Israel, contra a sua iniquidade, e falou muito, e profetizou muito sobre o cativeiro que viria, o cativeiro assírio, e falou também sobre a restauração dessa nação. Então, esse era o ministério profético de Osés, era em cima dessas pilastras, né, desses 4 pontos que Deus usou esse homem para profetizar. Então veja, Israel, na verdade, no livro de Osés, ele é tratado profeticamente, né, a nação israelita, como uma esposa adúltera, e a gente conhece isso, né, uma esposa adúltera de Yahvé. Israel é tratado como a noiva, a esposa que traiu o seu marido, que era Deus, né? Então, a gente começa a perceber que Deus vai mostrar que Israel o traiu, mas que ele tinha um plano de restauração para esse povo. Apesar de ser ele o traído, era ele que ia buscar restauração. Então, o texto do livro de Osés, queridos, é mais ou menos nessa linha que ele segue agora. E é interessante que alguns escritores, eles acham, por exemplo, o texto do livro de Osés, para alguns deles é considerado como um dos mais difíceis de todo o Antigo Testamento, né? E para alguns eles chegam a dizer que é quase impossível fazer um esboço, né, da história. Perceba que a gente está tentando aqui colocar vocês dentro do cenário, desse cenário do que estava acontecendo em Israel, mas quando você vai esboçar, alguns escritores acham dificuldades e eu concordo com eles, não é? Por quê? Porque na verdade eles têm uns temas muito difíceis de ser tratados, né? E então, devido a essa aparente, vamos chamar assim, essa aparente falta de lógica e de conexão entre algumas partes do livro, alguns historiadores acham difícil esboçá-lo. E isso, na verdade, deve ser atribuído, querido, e eles fazem isso, os comentaristas, deve ser atribuído à intensa emoção do profeta quando estava escrevendo esse livro. Para você ter uma ideia, o livro do profeta Osés tem sido chamado no meio acadêmico como uma sucessão de convulsões do profeta, em termos de dizer assim, ele usa muitas emoções, é como se ele tivesse convulsão, a forma em que ele escreve, porque ele fala de uma forma tremenda como aquele povo vai trair a Deus, não é? E dizendo, olha, a noiva, a esposa traiu seu marido, não é? E a gente vai ver muito isso. Então, a gente vê que esse livro de Osés, alguns chamam ele de o diário de um soldado em frente a uma batalha. É assim que alguns historiadores tratam o livro de Osés, dando a ideia da dificuldade que Osés encontrou. Ele era um soldado em meio a uma batalha. Há quem diga que esse livro é comparado a um navio, não é? Em uma tempestade, sendo levado de um lado para o outro, lutando na tempestade para manter-se no rumo desejado. É assim que esse livro é tratado. Então, irmãos, percebam que nós estamos falando de um livro que realmente, irmãos, é de difícil interpretação. Então, deixa eu só fazer um negócio aqui para os irmãos, para a gente ver aqui uma coisa, que eu quero mostrar para os irmãos que depois de tudo isso, como é que o profeta começa a sua sucessão de mensagem. Então, vamos lá. Então, veja que eu quero mais agora
chamar os irmãos para a gente fazer a leitura do verso. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Bom, então é justamente a partir desse momento que nós vamos começar a ver o ministério de Osés aparecendo. Veja, esse livro, na verdade, né, ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Ele é citado várias vezes no Novo Testamento. Mas a passagem que eu queria estudar com os irmãos hoje, abram aí, já está no capítulo 6, não é? Já tem uma ideia mais ou menos do que acontecia lá em Israel, os irmãos já pegaram isso, né? Vamos ler o capítulo 6, vamos ler um verso, mas eu quero começar lendo a parte A desse verso, e depois a gente vai estudando as outras partes dele, tá bom? Então, capítulo 6, verso de número 3, ok? Pois é, Nena está dizendo que é muito complicado. Alguns historiadores falam isso, Nena. Mas hoje a gente vai tentar, Nena, pelo menos um pouquinho aqui, né? Quem sabe um dia a gente vai ter tempo de estudar esse livro todo, né? Quando a gente retornar, se Deus quiser, nossas aulas presenciais, a gente pode fazer isso, né? É uma sugestão já para a gente entrar. Veja, então, veja aí, capítulo 6, verso 3 de Osés, ok? Bom, veja o que é que diz. Vamos a parte A desse verso. O texto diz o seguinte: conheçamos, não é isso? E prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui. Veja, essa declaração, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, na verdade, irmãos, isso aqui é um convite, né? E é um convite que fala sobre a necessidade, está bem claro isso, de adquirirmos o conhecimento revelador do Senhor. Esse conhecimento revelador. E essa frase aqui é o que parece, e nós vamos ver isso mais na frente, ela faz parte de um tipo de cântico de arrependimento dentro desse contexto dos escritos do profeta Osés. O versículo completo, aí vamos ver agora ele completo, você vai entender, ele diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôndia que rega a terra. Mas a verdade, querida, é que esse versículo está dentro desse contexto, como Nena falou, viu, Nena, de difícil interpretação. Esse verso aqui, por isso que ele fez questão de trazer ele hoje, né? Os bons expositores bíblicos, eles dividem, né, esse propósito dessa declaração, falando o seguinte, que essa declaração, conheçamos, né, e prossigamos em conhecer ao Senhor, eles vão sempre dividir em três partes. Como? Eles vão dizer o seguinte: uma coisa é certa, todos os comentaristas concordam, né, que essa máxima é absolutamente verdadeira. Qual a máxima? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso aqui é uma máxima verdadeiramente certa, ninguém pode discutir isso. Isso aqui deve ser o objetivo de todo e qualquer crente, verdadeiro crente. Ele deve conhecer ao Senhor e prosseguir neste conhecimento, né? Entendendo que nós não vamos conhecer Deus na sua totalidade aqui enquanto aqui estivermos, mas que devemos buscar sempre conhecimento do Senhor. E essa frase, conheçamos, né, e prossigamos em conhecer ao Senhor, traduz justamente uma declaração hebraica que enfatiza aqui realmente isso: o esforço, a dedicação de alguém que procura conhecer ao Senhor. Qual é a máxima aqui, irmãos? É que eu preciso gastar tempo, eu tenho que ter os meus esforços para buscar conhecer o Senhor. Os irmãos já viram alguém que simplesmente acha que tudo vem por revelação, né? Que tudo acontece na vida deles assim, por osmose? Não, a gente recebe de Deus, a gente não precisa se preparar, a gente não precisa estudar. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Pelo contrário, a palavra prossigamos aqui, né, irmão, por exemplo, traduz um vocábulo que traz a ideia de perseguir. Ou seja, é algo que exige esforço. Irmão, se nós queremos conhecer Deus, nós temos que buscar conhecer o Senhor na meditação, no estudo da palavra, na oração. Existem esses meios que nós temos que, de fato, buscar ao Senhor. Porque senão nós vamos ficar como aquelas pessoas que acham que tudo vem por revelação. Aí a nossa vida espiritual vai ficar baseada em revelação,
que não é a revelação de Deus, porque não é a palavra, mas a revelação que por vezes vem de homens, como Samuel está dizendo, de varão, de varoa, de profetisas. Irmãos, prossigamos em conhecer o Senhor com base na sua palavra. Então veja, tem que haver um esforço, não pode ser, né? Tem que haver esse conhecimento. Então é por isso que algumas traduções, como a tradução, por exemplo, da versão internacional, a NVI, traduz essa frase assim, ó: conheçamos o Senhor, aí tem uma vírgula e diz, e esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos ao Senhor e nos esforcemos em conhecê-lo. Ou seja, queridos, tem que de fato haver um esforço. Então, vamos ver agora nesse contexto. Por exemplo, quando foi que foi dita essa frase? Dentro desse contexto do profeta Oséias, que nós já vimos que ele estava vivendo dentro desse problema aí de imoralidade, de tantas coisas que estavam acontecendo lá em Israel. Bom, essa frase foi registrada pelo profeta nesse período muito complicado, como nós vimos da história do povo de Israel. Como nós vimos, queridos, muitos daqueles que estavam ali já abraçavam o culto a Baal. A Baal estava sendo adorado como Deus, não é? Então, ao invés dessas pessoas olharem para o Senhor como soberano provedor, os israelitas agora, por exemplo, eles estavam olhando para esse falso Deus cananeu, né? E eles faziam isso como, sabe, colocando neles as expectativas, ou agradecendo a eles, por exemplo, pelas fertilidades, pelas prosperidades, pelas colheitas. E esqueceram que era Deus que fazia tudo isso, e passaram agora a colocar isso na conta de Baal. Enquanto os líderes religiosos, meu irmão, de Israel, não se mostravam, na verdade, motivados a combater essa idolatria, o rei, ou seja, a corte, estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. Então perceba, ora, se os sacerdotes não estavam nem aí para a fé do povo, se os sacerdotes não estavam nem aí com o pecado do povo, o rei, ele era que não estava nem aí mesmo, porque eles estavam, na verdade, eram envolvidos nessa corrupção e injustiça. Então, nós estamos vendo que era um contexto muito difícil para o profeta. Então, a palavra que definia bem aquele ambiente ali, se nós podemos falar, era imoralidade. O ambiente do povo nessa época em que essa palavra foi dita, conheçamos e nos esforcemos em conhecer o Senhor, era um contexto de imoralidade espiritual, imoralidade social e de todos os outros níveis de imoralidade que os irmãos possam pensar. Então perceba, foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Oséias para denunciar agora a infidelidade dessa nação. Imagina que ministério difícil. Uma nação atolada em pecado, sacerdotes e reis nem aí para o povo. E você se levanta agora para ser boca de Deus. Ei, está tudo errado isso aí. Vocês precisam mudar. Conheçam o Senhor e prossigam nesse conhecimento. Não abandone o conhecimento de Deus. Então, é nesse contexto que chega agora, né, o profeta para denunciar a infidelidade. Inclusive, irmãos, a própria vida, né, familiar do profeta Oséias serviu como analogia, né, do relacionamento entre o Senhor, que seria o bom marido, e Israel, que seria a esposa infiel. Nós conhecemos esse texto sobre a infidelidade da esposa de Oséias, não é? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. É apenas para mostrar que isso é uma alusão também à infidelidade da noiva, da esposa, Israel, a nação, ao seu noivo, ao seu marido Deus. Tá certo? Então, Oséias profetizou sobre o juízo de Deus que de forma inevitável, que diz, cairia sobre a nação por causa do pecado em que eles estavam vivendo. Então, isso foi profetizado e se cumpriu. Se cumpriu justamente no exílio após a queda de Israel. Então, veja, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é uma frase que é dita a uma nação agora idólatra, que estava sendo agora envolta em todo tipo de corrupção e imoralidade, né? E como já foi dito, os estudiosos adotam aqui diferente interpretação quanto ao texto dessa declaração. Alguns entendem, por exemplo, que essa declaração ela é uma, vamos dizer assim, uma conclamação, na verdade, feita pelo próprio profeta, não é? Com o objetivo de fazer com que o povo se voltasse novamente para o Senhor. A primeira visão é essa, foi o próprio profeta que fez isso aqui, essa palavra, ou essa conclamação, para que o povo, não é, voltasse novamente para o Senhor. Então, nesse sentido aqui,
a ideia era enfatizar a necessidade do arrependimento, a necessidade da conversão desse povo, para que Deus pudesse responder com misericórdia e pudesse sarar as feridas dessa nação. Então, já outros entendem que essa declaração, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, não é apenas um convite de Oséias. Uns acham que foi só um convite de Oséias, outros acham que não, mas acham que isso aqui na verdade, um convite de todos os israelitas piedosos, ou seja, não foi somente o profeta Oséias que clamou ao povo, mas aqueles remanescentes piedosos, aqueles que ainda não estavam envoltos, nem se misturaram com a idolatria. Esse povo estava clamando, pedindo justamente a misericórdia de Deus e levando o povo a entender que precisavam conhecer Deus. Então, como na primeira interpretação, o objetivo também era proclamar, aquela nação ao arrependimento. Era sempre isso que o povo, na verdade, estava sendo conduzido. Tanto na primeira interpretação como na segunda interpretação. O objetivo era ainda que houvesse esperança, para aquele povo entender que podia haver perdão para aquele povo. O que o povo precisava mesmo era abandonar os seus pecados e se dedicar a conhecer mais do Senhor. E por isso alguns dizem, não, isso é um chamamento dos remanescentes, daqueles que não se envolveram na idolatria. E há um terceiro pensamento, que é aqueles que entendem que essa declaração é um tipo de clamor de todo o povo, não somente dos remanescentes, mas de toda a nação, inclusive aqueles que eram pecadores. Porque diante dos anúncios, do juízo, que foi feito pela boca do profeta, desse juízo que era iminente mesmo, partia da boca de Deus, o povo começou a esboçar uma reação na tentativa de escapar do julgamento de Deus. Então, alguns estudiosos dizem, então o povo, depois que ouviu tudo isso, era assim, rapaz, vamos conhecer o Senhor, Vamos todos. Então, mas perceba, por que eu estou fazendo isso? Para a gente entender mais ou menos 3 tipos de pensamentos dentro de uma frase só. E como Nena disse, como é difícil às vezes a gente fazer interpretação, Mas vamos seguindo. Bom, então, os israelitas, eles sabiam, queridos, eles não eram meninos, não. Eles sabiam que o arrependimento poder trazer o favor de Deus para eles. Apesar deles estarem cultuando a Baal e aos Balaíns, outros deuses, eles sabiam, peraí, se a gente se arrepender, a misericórdia de Deus chega. Então, o que é que eles fazem? É nesse momento agora que eles tentam buscar esse perdão, e é nesse sentido que surge o que a gente chama o cântico de arrependimento, que é esse cântico de arrependimento que o capítulo 6 traz. Então vamos ver como é esse cântico de arrependimento desse povo. Veja aí, nós estamos no capítulo 6, nós lemos o verso 3, mas vamos ler os versos anteriores, 1 e o 2, que vai servir para nos dar um norte. Veja o que é que o texto diz. Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí agora que vem a frase que nós estamos estudando. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôndia que rega a terra. Veja, há uma coisa aqui interessante. O problema é que o povo queria o arrependimento porque sabia que Deus perdoava quando se arrependia. Só que tem um problema: o arrependimento de Israel não foi um arrependimento genuíno. Por mais que essas palavras sejam bonitas, mas não foi de maneira nenhuma, meu irmão, um arrependimento genuíno. A atitude desses israelitas diante de Deus foi uma atitude totalmente hipócrita. E isso foi tanto que resultou na derrota deles, Então veja, embora o povo estivesse correto, ao dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, eles estavam corretos, é uma máxima, essas palavras foram apenas da boca para fora. Essa era a grande questão da nação israelita. A resposta, querida, dessa mentira, a resposta irada de Deus, parece indicar justamente que, esse povo apenas queria zombar de Deus. E Deus dá uma resposta a eles. E nós podemos ter certeza que isso foi dito de boca para fora pela resposta de Deus a eles. Vamos seguir a leitura a partir do verso 4 do capítulo 6, para você ver. Lembre que até o verso de número 3, o povo está fazendo aquilo, conheçamos, vamos buscar o Senhor, vamos se arrepender, mas era da boca para fora. Olha a resposta de Deus, a partir do verso 4 do capítulo 6. Olha o que é que Deus diz. Que te farei, ó Efraim?
Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eles, porém, veja o verso 7, eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso, eles se portaram aleivosamente contra mim. Verso 8, Gileade é cidade de malfeitores, está manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles comete a vilânia. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Aí o verso 11 diz: também para ti, ó Judá, está determinada como a ceifa, ao querer eu trazer do cativeiro o meu povo. Então veja, isso aqui é a resposta daqueles primeiros versos. Deus está dizendo, esse arrependimento aí é falso, é da boca para fora, meu julgamento está sobre vocês, porque não houve perdão, não houve melhor arrependimento de fato. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ler esse verso de 9 a 11 só, que é o final da conclusão do julgamento do Senhor, nessa versão, nova versão transformadora, que eu indico sempre para os irmãos. Veja como é que fica claro, ele diz: os sacerdotes são como bandos de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas. Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Sim, eu vi algo horrível em Efraim e em Israel. O que foi que Deus viu? Meu povo se contaminou, prostituindo-se com os outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por vocês, embora eu quisesse restaurar a situação do meu povo. Então, queridos, há um julgamento de Deus. Deus diz: vocês não estão arrependidos verdadeiramente. O exemplo de Israel, queridos, deve servir de alerta para todos nós. O povo estava se deleitando com o seu pecado e pensava, queridos, que podia enganar o Senhor com falsa aparência de piedade. Inclusive, a forma como o versículo bíblico é registrado parece demonstrar justamente isso, querido, que o povo pensava que o favor de Deus em resposta à sua fidelidade, seria algo mecânico. E Deus disse não, porque em outras palavras, o que aquele povo pensava, queridos, era que bastava uma demonstração de compromisso, para que automaticamente agora Deus derramasse suas bênçãos. Ou seja, eles queriam enganar a Deus, como se Deus fosse uma criança, é como se fosse assim: gente, o negócio está complicado, vai vir justiça de Deus, então fazer o seguinte, vamos fingir que nós estamos arrependidos. Com o nosso fingimento, Deus derrama a sua graça. Irmãos, esquece uma coisa: Deus conhece coração, Deus conhece intenção. Não adianta a boca daquele povo dizer: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer, se na verdade o que eles queriam era dizer o seguinte: vamos aqui colocar um paninho aqui na frente das nossas sujeiras, para ver se Deus não vê e Ele abençoa. Irmão, por isso nós entendemos que eles queriam enganar a Deus, e por isso, que o restante do versículo, que diz: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor, o versículo se completa dizendo o seguinte: como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia. Ele está dizendo: não, o Senhor vai vir como a chuva. Ele significa o seguinte, no entendimento deles, daquele povo hipócrita, o favor do Senhor para com eles seria tão certo quanto o nascer do sol a cada dia, ou quanto as chuvas da primavera. Eles tinham certeza que estavam enganando Deus. Aí caíram por terra, irmãos, porque a Deus não se engana, Deus sonda coração. Aí veja que interessante, Israel estava fingindo, mas o Senhor aqui dá resposta a Israel.
e também o Senhor aplica aqui na resposta dele os fenômenos da natureza para falar da inconstância, né? Eles usaram os fenômenos da natureza para dizer, assim como a chuva serôdia vai chegar sobre nós, aí Deus, eu vou dar uma resposta para você entender também usando os mesmos exemplos. Aí no capítulo 6, verso 4, Deus diz, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou na nova tradução, na versão, né? Na nova versão transformadora. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho do sol. Infelizmente, Israel estava fingindo, queridos, estava agindo com falsidade. O povo não buscou o Senhor de forma verdadeira. Em vez disso, ele mentiu para Deus. Estavam mentindo. Veja no capítulo 7 agora. Vá lá no capítulo 7, a partir do verso 10. Capítulo 7 do livro de Oséias, a partir do verso 10. Veja o que é que diz a resposta de Deus para esse povo mentiroso. E a soberba de Israel, diz o Senhor, testifica contra ele. Todavia não voltaram para o Senhor seu Deus, e nem buscaram em tudo isso. Pois Efraim é como uma pomba insensata, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Lembra que eu disse que eles faziam conchavos? Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque se erraram de mim. Destruição sobre eles é o que vai vir, porque se rebelaram contra mim. Quisera eu redimi-los, mas falaram mentira contra mim. Isso é Deus dizendo. Não clamaram a mim de coração, mas uivaram nas suas camas. Para o trigo e para o mosto se juntaram, mas contra mim se rebelaram. Na nova versão transformadora, esse verso diz o seguinte: não clamaram a mim de coração sincero. Em vez disso, gemem angustiados em suas camas, cortam-se ritualmente e suplicam por trigo e por vinho novo, mas de mim se afastaram. Aí o verso 15 continua dizendo: contudo, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços. Entretanto, maquinaram mal contra mim. Eles voltaram as mãos para o Altíssimo, fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada dos seus príncipes por causa da insolência de suas línguas. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Então, o povo está recebendo agora o castigo, queridos. Tudo isso para mostrar que aquele povo estava totalmente preocupado, na verdade, era que eles recebessem o perdão de Deus, mesmo que não tivesse uma sinceridade de arrependimento. Porque tudo isso mostra somente uma coisa, queridos. Mostra que aquele povo, ele estava preocupado mesmo, era com o castigo pelo pecado, e não com o pecado em si. Eles não queriam se arrepender, eles estavam preocupados que o castigo viria. Os israelitas, queridos, eles não estavam arrependidos genuinamente, apenas queriam escapar do juízo de Deus. O que o povo queria eram as bênçãos do Senhor, e não um compromisso sincero com eles. O que eles queriam, na verdade, era uma aliança com base em rituais mecânicos. Eles não queriam vamos dizer, uma aliança com as bases da lealdade, com as bases da sinceridade, da busca, do conhecer o verdadeiro Deus. Então, o que é que a gente vê com isso aqui, queridos? O que a gente começa a perceber era que o que Deus queria era restaurar o povo. Deus não queria a destruição do povo, mas o povo foi falso com o Senhor. O arrependimento, querido, e fé são os dois elementos da conversão. Se não tiver fé e arrependimento, não há conversão na vida do homem. E a nação israelita estava mostrando justamente isso, queridos. Não havia arrependimento, não havia fé. E aí eles foram reduzidos à desesperança. Eles não tiveram outro caminho. E o texto mostra, queridos, que o coração daquele povo não se arrependeu. Sabe, que aquele arrependimento não foi profundo. Não foi um arrependimento suficiente. O importante aqui é a gente entender que o mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo Deus que faz a ferida é o Deus que também cura. E aqui, queridos, o que nós podemos perceber é que um relacionamento indiferente com Deus, um relacionamento de falsidade, onde não tem, sabe, da nossa parte, uma sinceridade, não há como sobreviver. A gente não pode enganar ao Senhor. E é por isso que eu termino, queridos, nessa manhã, pedindo a Deus que
diferentemente do comportamento superficial e inconstante do povo e da nação israelita no tempo do profeta Oséias, os nossos lábios possam declarar de forma sincera, de forma comprometida, as conhecidas palavras desse verso que nós lemos hoje. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que a nossa caminhada seja essa, irmãos. Conhecer, prosseguir conhecendo, entendendo que eu preciso me esforçar em conhecer ao Senhor. Eu preciso, porque o meu conhecimento de Deus, o tamanho do meu conhecimento de Deus, vai determinar na minha vida espiritual, por exemplo, o culto que eu entrego a Deus. O meu culto é do tamanho do meu conhecimento de Deus. O seu culto que você entrega ao Senhor, ele é do tamanho do conhecimento que você tem a Deus. Se você conhece a Deus, se você teme ao Senhor, você reverencia Ele no culto. Você sabe que aquele momento é um momento que você está entregando um culto, que você não está ali fazendo outra coisa. O culto não é para agradar você, o culto não, sabe, não é para trazer, digamos assim, a paz ou um momento bom para você. Você não é a peça principal, eu não sou. Quando eu estou ali cultuando, eu estou cultuando ao Senhor. Então, na verdade, o meu culto é para Deus. Sou eu o adorador. Ele é o que deve ser adorado. Então, essa nação israelita aprendeu isso. Que o falso arrependimento traz consigo as suas consequências. Porque Deus vê, conhece coração. Terra que eu não conheço, que nenhuma liderança eclesiástica conhece, mas que Deus conhece. Aquele povo disse, basta a gente fingir um arrependimento. Se a gente fingir, é certo que ele vem com perdão, mas esqueceram que Deus conhece coração, e o que veio como certo foi o castigo de Deus, diante de um coração duro. Agora um coração quebrantado, um coração lançado ao Senhor em verdadeiro arrependimento, a isso o Senhor não rejeita. Então que sejamos esses que de forma comprometida possamos dizer essas palavras nessa manhã. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido qual era o propósito nessa manhã. Que essa lição sirva para nós como base de prática e fé. Vamos conhecer ao Senhor. Conheçamos, mas prossigamos. Não deixemos, busquemos conhecer ao Senhor sempre, porque sem Ele não há vida. Ele é a vida, tá bom? Então nós estamos aqui com 57 minutos, na verdade 58 minutos vai chegar, nós temos 2 minutos para encerrar. Eu queria agradecer aos irmãos por estarem conosco nesse momento. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não deu para a gente conversar, porque diferentemente do exemplo dos cultos que nós fazemos pelo Google Meet, onde a gente pode conversar, aqui não. A gente não pode, a não ser pelo bate-papo, mas aí fica difícil para estar respondendo tudo. Mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, vai no meu privado, no nosso WhatsApp, deixa, pastor, eu não entendi legal isso aqui, o senhor pode me explicar? Ou o senhor pode mandar um material, o senhor pode mandar isso, e aqui a gente divulga isso aí, tá bom? Então, que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Prepara o seu coração, para que hoje à noite, a partir das 18 horas, você esteja na igreja Presbiteriana Renascer, entregando a Deus o seu culto. Não se preocupe, tudo está sendo feito com a maior segurança. Os nossos diáconos estão lá para receber você. Nós temos álcool em gel, nós temos distanciamento social respeitado. Não se preocupe, vá entregar a Deus o seu culto nesse domingo. Esse é o dia que o Senhor fez para a sua alegria, que o Senhor criou para o seu deleite. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Chegue diante do Senhor com o seu coração quebrantado. E só lembrando que às 15h30 hoje tem os teens. Então você que é pai, acione os seus filhos a estar com a missionária Deise às 15h30, ok? Gente, cheiro no coração, fiquem todos com Deus e que tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Cheiro, fiquem todos com Deus. Tchau. Nós temos apenas alguns segundos para que essa transmissão seja encerrada, tá bom? Tchau. Amém, Carlinda. Fique com Deus. Socorro. Que bom, Socorro. Deus te abençoe, Amaral. Alexandre, Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Que nesse dia a família dos irmãos sejam alcançadas, tá bom? Amém, Ana. Valeu, Joabe. Muito obrigado, Joabe. Desde 14h30 Kids também, né? Então 14h30 Kids, você que é pai, acione. E às 15h30 os teens. Glória a Deus. Estamos servindo aos nossos ministérios. Contagem regressiva. 3, 2,